Bom dia a todos, senhoras e senhores. Em continuidade a esse seminário, reiteramos a importância do registro da presença no link indicado na descrição do vídeo no YouTube. Eu gostaria aqui de convidar, então, aos palestrantes que nós temos hoje. Tenho a honra aqui de estabelecer que temos nesse segundo painel da manhã de hoje o tema Tecnologias aplicadas ao direito, Smart Contracts, Blockchain, Law Techs e Legal Techs. Temos dois palestrantes aqui que já estão na sala, cumprimentando os dois, doutor Alexandre Zavaglia Coelho e a doutora Renata Barros Souto Maior Baião. Então, agradecendo os dois, eu vou ler, primeiro passaremos a oitiva aqui da palestra do professor Alexandre. Vou ler só um breve currículo dele antes de passar a palavra. Professor Alexandre Zavaglia Coelho é presidente da Comissão de Direito, Inovação e Tecnologia do IASP, advogado especializado no uso de técnicas de ciências de dados e uso de inteligência artificial na área do direito e em projetos de Privacy by Design. Coordenador executivo do Grupo de Pesquisa de Governança de Dados e Regulação de Inteligência Artificial do CPI, Centro de Educação e Pesquisa e Inovação da FGV, Direito São Paulo. Membro do Grupo de Trabalho do CNJ para elaboração de estudos e de propostas voltadas à adequação dos tribunais à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, com a palavra, o doutor Alexandre Zavaglia. Olá, bom dia a todos. Grande prazer ter a oportunidade de participar desse importante evento da ENAMAT, junto com o Cefaz. Agradecer ao ministro Breno Medeiros pelo convite e poder colaborar um pouco com essas discussões, explicar um pouco do que a gente tem feito, como a gente tem visto todas essas questões do mundo. Também ao doutor Platon, amigo já de alguns anos, colega, professor, estudioso desses temas, e que sempre tem colaborado muito com a propagação das ideias corretas, dos conceitos corretos, porque também a gente vive num mundo com grandes transformações, questões rápidas, e também, muitas vezes, notícias sensacionalistas e muito diferentes de como as coisas efetivamente acontecem, né? E a doutora Renata Baião também, que representando o Tribunal de Justiça de São Paulo, estado de onde eu também sou, e certamente nesses assuntos, né, não existem professores, todos somos alunos, e participar também dos eventos, a gente sempre aprende, e todas essas questões relacionadas a blockchain, diversas outras tecnologias. Então, com certeza também estou aqui como aluno da sua palestra, viu, doutor? Então eu vou compartilhar aqui uma apresentação para explicar para vocês um pouco, né, sobre essas questões ligadas ao uso de inteligência artificial no direito, tecnologia, como isso tem acontecido, né, em outros países e aqui no Brasil também, para que a gente possa discutir essas questões. Só um minutinho aqui que eu já vou compartilhar minha tela. Bom, então um grande prazer estar aqui. Nós estamos aí também, né, em diversos ambientes, instituições de ensino, nas palestras, mas também o LinkedIn é um bom canal, se vocês quiserem acompanhar essas discussões e também falar um pouco e se aproximar de todo esse ecossistema que a gente tem vivido, né? Eu gosto de começar com essa questão aqui, ainda mais quando nós estamos falando aqui de jurimetria, ciência de dados e também, né, as discussões do Poder Judiciário, só para mostrar um pouco o contexto. A gente trabalha com esses assuntos aí há muitos anos, né, estuda e ajuda a organizar eventos aí há mais de 10 anos, obviamente que nos últimos anos tudo isso ganhou, né, bastante força, muita gente querendo falar sobre esses assuntos, discutir, mas de fato são muitos anos trabalhando sobre isso, né, e lá em 2017, que parece uns 50 anos atrás, aí, de tudo que a gente passou nesses 3 anos, né, sobre direito e tecnologia, mudança de cultura, transformação digital no direito, né, tive a oportunidade de dar uma entrevista no começo de 2017 para a revista Exame, falando que a tendência, né, na nossa área do direito
seria aí pessoas ligadas à análise estratégica aí de dados, né, e cada vez isso ia ganhar mais relevância no mundo jurídico. E naquela época, a gente estava fazendo os primeiros projetos aí de inteligência artificial, de automação, de organização de dados no direito, e aí também sou bem próximo lá do Jota, né, que é uma publicação fenomenal, mas vocês vejam aí que logo na sequência, né, o Jota soltou um editorial, fazendo, né, uma espécie de, vamos dizer, uma crítica, né, essa questão, falou, olha, por outro lado, seja lá o que for esse estrategista de dados jurídicos, né, hoje nós estamos vendo, né, ciência de dados, inteligência artificial são os assuntos do momento, mas para vocês verem que 2017 sequer, né, a gente conseguia se fazer entendido de como isso era importante para o direito, e a gente, desde aquela época, né, ajudou bastante a fomentar todas as discussões do judiciário, desde os primeiros eventos aí, trazendo essas legal techs, né, que são as empresas, para mostrar o que o setor privado estava fazendo, para tentar trazer boas práticas e ideias aí para o Poder Judiciário, né. Na época, o ministro Vilas Boas Cueva, que é certamente um dos grandes entusiastas e, ao mesmo tempo, né, das pessoas que mais entendem desses assuntos no Poder Judiciário, e diversos ambientes aí ligados a toda a administração pública, né, esse aqui foi um evento do TSE, também em 2018, então só para vocês entenderem algumas questões, e esse é um projeto que eu tenho a oportunidade de participar, né, como colaborador, incentivador, desde o primeiro momento, que é o JuspLab, da Justiça Federal em São Paulo. Esse é até um livro que é aberto sobre esses assuntos, que vale muito a pena os senhores conhecerem, e lá, né, o Laboratório de Inovação começou, né, numa sala pequena, lá no térreo, e esse projeto cresceu muito, né, começou pela organização de dados de gestão, para a organização de todas as comarcas, compras, né, organização do orçamento, e depois partiu para outras etapas, discutindo como seria a vara judicial do futuro, e tudo isso muito ligado à aplicação de técnicas de design no direito, no sentido de entender a informação. A gente vai falar um pouco sobre isso, né, entender a informação, organizar e tratar aí, entendendo o problema, para depois pensar, colocando em ambientes, né, os magistrados, servidores, muitas vezes cidadãos, para pensar formas diferentes, né, de prestação de serviço aí do judiciário para a sociedade, ligados ao acesso à justiça. E hoje esse projeto, né, como um grande exemplo, está, se não me engano, em mais de 14 tribunais da Justiça Federal, e a doutora Luciana está integrando o LIODS, que é uma iniciativa do CNJ, né, levando toda essa, do Senhor Ortiz, levando toda essa experiência. Então, apesar de eu trabalhar no setor privado, né, eu tenho participado desde o início dessas discussões, dessas iniciativas do Poder Judiciário. Também já tive a oportunidade de falar no TRT aí de Goiás, presencialmente, né, e também acompanhar o trabalho que tem sido feito aí, o Dr. Platon, a ligação com a universidade. Inclusive, Goiás é um dos estados aí que tem avançado bastante nessas questões, até por conta do curso de inteligência artificial que tem aí. Eu acompanho de perto algumas empresas, né, que têm desenvolvido tecnologia em Goiás, e vocês podem ficar orgulhosos, né, Dr. Platon, porque realmente é uma tecnologia de ponta e que está entre as mais avançadas do mundo, posso garantir. E com isso, né, a gente foi estudando, criando várias discussões, né, e colocando essas questões do direito data-driven, que nós vamos falar aqui, que é um direito que se vale de dados, né, para melhorar as informações para tomada de decisão. Então, vocês veem, né, esse ano aí, com a transformação digital, são assuntos muito discutidos, mas lá em 2016, 2017, né, tudo isso era muito novo, e pouquíssimas pessoas falavam sobre isso, né, e essa questão de dados abertos e lei geral de proteção de dados, são temas que a gente tem discutido bastante tempo, essa noção de small data versus big data, que nós vamos falar aqui um pouco, e análise volumétrica, né, volumetria e jurimetria, que são coisas, né, conceitos aí um pouco diferentes, para entender que também, né, tudo que está ligado à tecnologia, a aplicação de matemática e estatística,
estatística requer também o conhecimento jurídico, né, contexto, né, ontologia, análise, né, desse contexto versus cada fato. Então, as coisas não acontecem assim automaticamente, nem a tecnologia que vai resolver os problemas jurídicos. Então, são várias publicações abertas aí que ficam à disposição de todos. E aqui na GV, em São Paulo, eu coordeno um grupo de pesquisa sobre governança de dados e regulação de inteligência artificial no direito, né, que também é uma discussão global, muito forte, né? A Europa está discutindo exatamente nesse momento como e se regular a inteligência artificial. A gente tem toda essa questão do uso de dados, né, para a criação de perfis das pessoas, todas as questões éticas e viés envolvidos, o direito à explicação de algoritmo, que é algo extremamente complexo ainda, né, nos dias de hoje, porque a tecnologia tem sido criada de uma maneira que alguns denominam de black box, né? Então a gente tem que chegar num glass box, que é uma caixa de vidro e não uma caixa preta, né, para a gente entender como é que essa tecnologia decide, e especialmente isso no poder público, né, e nesse ambiente lá na GV, a gente tem contato com vários professores de outros países, um deles é o Joshua Walker, que é um dos fundadores do Codex lá da Universidade de Stanford. A Universidade de Stanford onde, né, tudo isso começou, todas as grandes empresas estão lá, Facebook, Microsoft, Twitter, Amazon, né, todas nasceram ali. Então a Faculdade de Direito, obviamente, está muito ligada a essas questões desde os anos 2000, na verdade, né, há quase 20 anos eles tratam desses temas, e o Joshua, ele é o fundador do Lex Machina, que é a primeira startup de jurimetria, vamos dizer assim, do mundo, né, que foi depois comprada pela LexisNexis. Então, esse livro conta muito dessa história, fala como que se desenvolve essas tecnologias, qual é a ligação verdadeira, né, entre engenharia, tecnologia e direito, a importância do advogado, a importância desse contexto e como se construir essas questões para essa codificação do direito. E esse livro, pela GV, né, nós estamos terminando hoje, inclusive, a tradução, e demorou um tempo, porque é um texto bastante complexo, com várias expressões, né, diferentes das que a gente tem aqui no Brasil, em português. Então, esse livro vai sair, aqui a edição brasileira, mais ou menos no final de janeiro, começo de fevereiro. Então, quem gosta desses assuntos, quem trabalha com isso, é realmente uma obra imperdível, talvez uma das obras mais importantes e profundas desses temas aí no mundo todo, né? E uma outra questão importante aí para todos já se organizarem, né? Aqui o Brasil, depois tem um evento internacional chamado ICAIL, que é o maior evento de inteligência artificial no direito, né, desde 1987, e pela primeira vez vai ser no Brasil. Então, já foi em universidades aí como Oxford, Stanford, e muitas outras aí universidades relevantes no mundo, né? A última vez foi em Montreal, e agora, em 2021, vai ser aqui na USP, na Universidade de São Paulo. O professor Juliano Maranhão, que é o host, né, que é o responsável por essa edição brasileira, faz anos que ele está se candidatando aí para isso acontecer. Então, é um grande ganho para nós, porque o Brasil tem se tornado realmente um exemplo mundial, né, sobre o uso de dados abertos, desenvolvimento de tecnologia, especialmente inteligência artificial. Nós vamos falar um pouco aqui como tem isso acontecido, e eu também tenho a oportunidade de ser um dos membros aí do comitê local de organização. Então, tudo isso, mais pessoas entenderem, né, como a gente realmente tem acompanhado o que tem acontecido no mundo, em outros países, para dizer, né, na verdade, que nós chegamos bem a tempo, né? Tudo parece, né, que é rápido, que a gente não sabe nada, que a gente precisa correr atrás e aprender, mas tem um outro autor lá do Vale do Silício, se chama Kevin Kelly, que ele tem essa frase aqui, é um livro que chama As 12 Forças, né, Inevitáveis aí da Tecnologia no Mundo, e ele fala, olha, mesmo que a gente saiba tudo, amanhã a gente pode não saber mais nada, mudou a tecnologia, se criou um negócio novo. Então, e é algo que é incremental, obviamente, né? As coisas vão acontecendo, tudo parece que aconteceu rápido, né? Mas a inteligência artificial já tem 50 anos, nos últimos 10 anos é que ela começou a avançar, 2016 para 2017, né, é que saiu do marketing, da música, do filme, para começar a ir para outras áreas, como a área da saúde, o agro,
o direito, né? Então, nada acontece assim tão rápido, né? Obviamente, nesse ano, por tudo que a gente tem passado, a gente teve uma aceleração dessa transformação digital, mas os senhores vejam também que se o judiciário não tivesse preparado todos esses anos, né, na digitalização dos processos, na criação do processo judicial eletrônico, obviamente nada disso estaria acontecendo da maneira como nós estamos, né? Todas as pessoas trabalhando, obviamente que existem dificuldades, várias situações requerem um contato pessoal, né? Mas de fato as coisas estão acontecendo, os juízes estão dando suas sentenças, os advogados estão interagindo nos processos, né? Os serventuários estão fazendo seu trabalho aí de organização e auxílio aí no andamento de todas as demandas e outras questões aí bastante relevantes. Então, são anos para a gente chegar até aqui, né? Então, tudo isso são projetos, é uma mudança de cultura, as coisas acontecem aos poucos, a criação da tecnologia, né, ela vai se aprimorando no tempo, ela não começa pronta, e é isso um pouco do que a gente vai falar aqui, até para tirar, né, eu sei que a gente já ultrapassou essas discussões de substituição, que a tecnologia vai nos substituir, mas sempre fica um pouco aí dessas mensagens sensacionalistas, como a gente fala em alguns lugares, e esse é um bom exemplo, né, agora em março desse ano, que uma startup chamada Atrium levantou $114 milhões para substituir os advogados por machine learning, né, por inteligência artificial. E essa empresa simplesmente quebrou, quer dizer, ela falou, vou conquistar o mundo, vou substituir todo mundo, e ela quebrou. Por quê? Porque o direito, ele é dinâmico, né? O nosso trabalho, ele não é tão objetivo e tão escalável assim. Obviamente, você tem tarefas repetitivas, você tem assuntos mais objetivos e que vão ser mais aplicados à tecnologia, mas, via de regra, a tecnologia nos ajuda a criar uma matriz de risco, nos ajuda a criar um caminho, mas ela precisa ser acompanhada o tempo inteiro. E a outra questão, né, que eu acho que é um exemplo fácil de a gente entender, é que o Word, por exemplo, que a gente utiliza, né, que é uma tecnologia, o conteúdo do Word é nosso. Então, o que a gente já defende faz tempo, e as pessoas agora estão entendendo melhor, é que o conteúdo da automação de documentos não é do robô, é do juiz, é do advogado, né, e de todas essas outras plataformas. Então, o conteúdo, que é vocês desculpem as expressões em inglês, mas é como as coisas estão sendo tratadas em todos os países, né? Você sempre tem que ter o content maker, aquele que faz o conteúdo das coisas, né? E é isso que não é substituível, assim como as pessoas imaginavam. E esse outro, né? Essa outra pesquisa que foi feita em 2009, no ano passado, mas que reflete muito bem tudo isso que a gente está falando. E aqui fala de escritórios de advocacia, mas isso se aplica a todos os profissionais do direito, né? Se a gente for aqui ver o 4, Law Firms as a Tech Producers. O que isso quer dizer? Quem está criando a inovação? São os profissionais do direito. Porque nós é que sabemos quais são os problemas, que dado a gente precisa, o que fazer com eles. Então, eu acho que uma das melhores formas de a gente desmistificar essas questões é olhar um pouco para a medicina, né? Então, a medicina cada vez mais avança, por exemplo, na radiologia, tomografia computadorizada. Então, é lógico que o médico, ele pode decidir muito melhor o tratamento se ele enxergar exatamente onde está o problema. Então, no direito, a gente tinha milhares de processos no papel e agora a gente tem todo esse ambiente digitalizado, né? E isso vai nos permitir gerar esses indicadores, entender melhor os problemas, mas o médico continua médico, o advogado vai continuar advogado, o magistrado vai continuar magistrado, a decisão é dele, né? Até por prerrogativas profissionais, nem pode a tecnologia, como alguns falam assim, o juiz vai dar uma sentença. Nós trabalhamos todo dia com tecnologia, nós somos super entusiastas dessas questões, mas na minha visão nunca a tecnologia vai dar uma sentença, porque é uma prerrogativa profissional, é um ato privativo do magistrado, né? O que a tecnologia pode fazer, assim como na medicina? Ela pode te trazer elementos, né, de forma mais organizada, de forma mais rápida, né, com maior qualidade, para que esse magistrado tome melhores decisões. Também pode ajudar a sistematizar qual é o pensamento daquele magistrado e como é que ele normalmente decide naquelas situações, né, para que isso também possa agilizar todo um trabalho burocrático, organizacional do seu dia a dia, um pouco do que a gente já vai falar, né? Mas, de fato, quem está criando tecnologia de verdade são os profissionais do direito. E aqui a gente vê, né, um exemplo disso no Brasil. O judiciário brasileiro, ao menos, né,
podem ser muito mais, mas a gente tem ao menos 72 projetos de inteligência artificial já acontecendo, o que mostra que a tecnologia está vindo, né, do judiciário também, né? Está vindo da advocacia e não das empresas de tecnologia, porque elas trazem as ferramentas, mas como utilizá-las e para quê, né? A gente precisa dos profissionais do direito. E aí que a gente tem essa influência do design no direito, como é que a gente junta, né? No mesmo ambiente, integra o direito, a tecnologia e essa metodologia de observação de problemas, como pensar. Então a gente tem design de sistemas, de organização, de serviços, de produtos, né? E essa questão das legal techs ou law techs, porque cada vez mais a tendência é que os serviços jurídicos sejam entregues em plataformas, e isso é claro, é fácil de falar para o judiciário, porque o PJE, por exemplo, é uma plataforma, então o serviço jurídico do Estado, né, relacionado à função jurisdicional, está sendo entregue numa plataforma, mas o conteúdo é das pessoas, né, essa plataforma nos ajuda a otimizar as tarefas, a colocar uma tecnologia jurídica que está lá no código de processo, né, quais são os atos, e colocar dentro do workflow de um sistema, as pessoas se relacionarem por ali, e aí a gente tem, então, né, uma diferença entre automação, que é um tipo de tecnologia e de técnica que nos ajuda a criar esses ambientes, né, para organizar nossas tarefas do dia a dia, e a gente tem uma outra atividade, que é a ciência de dados, que nos permite pegar nesse ambiente digitalizado que gera muitos dados, né, o que a gente vai fazer com eles. Então a gente pode ter tudo isso dentro, né, desse ambiente digitalizado e não fazer nada com esses dados. Então a automação, né, infraestrutura, que é segurança da informação, nuvem ou servidores, né, então a gente tem uma parte de infraestrutura, né, engenharia, uma parte, né, de automação, que é a organização dessas tarefas do workflow, que é o processo eletrônico, por exemplo, e tem uma parte de ciência de dados, que aí é que entra o que a gente vai falar aqui, de jurimetria, essas questões para entender, então, quantos processos nós temos, aonde, né, quais são os assuntos, quais são os valores envolvidos, qual é o tempo que os processos demoram. Então, eu acho que nós, até agora, né, avançamos muito nessa fase de transformação digital do judiciário, entendemos melhor todos esses pontos e estamos numa fase que está começando agora, né, de olhar mais para a ciência de dados, porque aquilo que o Estado normalmente estava acostumado a fazer com bilhões, a ciência de dados custa milhões ou às vezes, né, muito menos do que isso, e o impacto é de bilhões, né? Então é isso um pouco do que a gente tem feito ao longo do tempo. Então a gente precisa entender, né, primeiro, o impacto da tecnologia no direito material, e aí tem muitas oportunidades de trabalho, produção de dados é uma delas, né? E essa diferença, então, entre o impacto da tecnologia no direito material e a tecnologia para a prestação de serviços jurídicos, que são coisas diferentes também, né? E essa questão do design, como é que a gente junta essas questões. Então, avançando aí em função de nosso tempo, né, a gente tem, primeiro, que entender que inteligência artificial não é inteligente, ela entende padrão, né? E o que a gente tem no mundo hoje é o que a gente chama de uma inteligência artificial fraca, ela não pensa, né, ela não chega a decisões sozinhas, ela entende padrão. E a gente tem usado realmente, né, para reconhecimento de imagem, fala, né, transformar a voz em texto, geração de texto, tradução, entender as imagens. Então, para a gente entender um pouco melhor essa aplicação na nossa área do direito, né, a gente tem, de uma forma muito rápida, dados estruturados e não estruturados. O dado estruturado é aquele que, de alguma forma, já está lançado no sistema, né? E às vezes, a gente não precisa de inteligência artificial. Às vezes, com Excel, a gente já consegue fazer bastante coisa, né? Já tive até a oportunidade de mostrar esse slide quando eu fui aí pessoalmente para Goiás, no TRT, a convite do Dr. Platon, mas o importante aqui é o conceito, né? Então, você tem, né, pessoas que faleceram dentro de uma coluna e pessoas que doaram para a eleição. Então, você cruzando essas duas colunas, você acha, isso aqui é fraude. E você começa a achar também pessoas da mesma empresa que doaram. Será que isso é fraude ou não? Aí nós não sabemos, nós vamos investigar um pouco melhor. Então, o que a ciência de dados nos ajuda? A sair de milhares de casos para 200 mil casos. Então, a gente aloca melhor recursos humanos, financeiros, né, e toma decisões melhores, né? Então, é isso que tem nos ajudado. Então, a gente já pode fazer muito com os dados que estão estruturados, que estão organizados, né? A grande questão, nós vamos ver, ó, esse é um outro caso muito interessante aqui do Tribunal de São Paulo,
que uma das varas aí de execução de fiscal, né, saiu de 600 mil processos para 200 mil, porque 400 mil processos se entendeu quais estavam prescritos, né, quais tinham quais tinham vícios aí, nulidades. Então, o tratamento das informações já permitiu um encaminhamento e focar nos 200 mil processos que realmente, né, eram os processos relevantes dentro daquela vara. Então, quando a gente fala de ciência de dados, muito diferente do que algo que vai decidir no nosso lugar, né? O que a gente está fazendo realmente é tratando informação, organizando, porque a nossa informação normalmente é despadronizada, né? É desorganizada. A gente já avançou bastante nesse sentido, mas é isso que a gente precisa entender, que é uma questão cultural também, né? E onde que entra os dados não estruturados? É a gente poder agora estruturar foto, imagem, voz, texto, né? Então, aquilo que antes a gente precisava fazer uma escuta telefônica, por exemplo, né? E ficar escutando realmente todo mundo que falou, hoje você pode transformar a voz em texto e degravar isso, né? De uma maneira escalável e depois até achar quais são as palavras, né? Diferentes que as pessoas estão falando, etc., né? E aqui até... essa é uma notícia até antiga, mas é para os senhores entenderem, né? Assim, o Tribunal de Justiça indeferiu a justiça gratuita por fotos no Instagram. Então, é uma foto, é um dado não estruturado. Mas será que o magistrado realmente tem que entrar na rede social de cada um, por exemplo, né? Para saber se ele vai deferir ou não a justiça gratuita? Será que esse não é um assunto que a tecnologia pode auxiliar? E pegar a tecnologia jurídica daquele próprio magistrado e falar assim, quando eu normalmente, né, indefiro esses casos? Eu indefiro se a pessoa tem uma empresa, se o imposto de renda é a partir de tanto. Então, quais são as informações que a tecnologia pode me ajudar a trazer e colocar na minha matriz de risco, né? E aí a matriz de cada um pode ser diferente, é isso que essa tecnologia também permite, a individualização, né, da forma de aplicação, desse contexto, da forma que a gente entende. Por isso que, por exemplo, o Netflix de cada um é diferente, porque a tecnologia interage e começa a entender para o bem e para o mal, né? Porque você também tem as aplicações erradas, ou os vieses que têm acontecido de forma indesejada, mas se a gente utilizar corretamente, né, a tecnologia pode nos auxiliar a trazer as informações da forma que a gente precisa, né? E especialmente, que começou a ser feito aí no Supremo, por exemplo, a clusterização por temas, né? Então, isso tem ajudado bastante a entender quais são os maiores problemas da sociedade, qual é a fila de processos, essa questão de temas repetitivos, né? IRDR, ou mesmo repercussão geral, como é que se endereçam aí, né, essas decisões, e depois, uma vez para entender, esse assunto realmente é relevante? Então vamos colocar aí na pauta segundo esses institutos. E segundo, uma vez afetado o tema, quais processos estão afetados, né? Então essa tecnologia tem ajudado bastante e avançado, né, em estratégias nesse sentido. Mesmo na produção de dados, a gente tem, né, utilizado primeiro, né, esse entendimento jurídico para fazer essas classificações, com a base legal, etc., e usado bastante tecnologia para mapear onde estão os dados, como é que eles estão sendo utilizados, né? Onde estão os dados sensíveis das pessoas, e muitas vezes dado não estruturado, porque a gente está procurando dentro de documentos, né? Onde está o CPF, então vem certinho para a gente, quantos CPFs estão, quantos endereços dentro de uma base de dados, então a gente não consegue fazer isso, né, na mão. Ou com perguntas e respostas simplesmente, né? A pergunta e resposta, os questionários nos ajudam a dar um contexto, a gente entender que dados são, para que eles podem ser utilizados, mas a tecnologia tem que nos ajudar a entender onde eles estão, porque a quantidade de dados é muito grande, né? E aí, de uma forma rápida, a gente então tem utilizado, né, nesses projetos, né, primeiro, onde que está o dado, depois, como é que a gente organiza essa informação, depois o que a gente faz com ela, e a última parte aí, que é como é que a gente entrega a informação, que é uma área nova de Visual Law. Inclusive essa semana nós estamos dando um curso na Infam, exatamente sobre isso, para magistrados, tem sido muito legal também o trabalho nesse sentido, né? Então a gente sempre tem uma camada nos projetos de ciência de dados, de legal design, de transformação digital, que é a entrega dos trabalhos aí dentro de sistemas. Então, a gente está muito mais na era do cadastro, porque o erro médio da escritação indenizatória, vamos dizer, a insalubridade que é por ruído ou por agente químico, cada um escreve de uma maneira, então a gente gasta muito tempo aqui padronizando as informações, então essa é uma questão cultural muito importante, para depois ter essa visão gerencial, né, e poder realmente ter um mapa correto de problemas, né.
O que é diferente nesse cliente aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro ele está com um problema de muitos processos de reparo, no Paraná não, então por quê? Vamos lá entender, né? Então, isso nos traz esse raio-x, nos traz aí uma visão mais correta dos problemas. Esse é um trabalho que a gente fez com o Conjure, junto com a Datalore, que é uma das empresas aí de Goiás, mapeando, né, todos os processos do judiciário em tempo real relacionados aí a 4 expressões, do Covid, né, e é um trabalho muito legal, porque a gente leu realmente todas as decisões, as publicações, não só a classificação do CNJ, é um trabalho aberto, um trabalho aqui do CNJ que a gente tem feito de dados abertos, porque se a gente não tem dado aberto, a gente não tem essa transparência, a forma de utilização, né, e é isso que a gente começa a discutir agora no CNJ, com grande honra de participar desse grupo de estudos, né, primeiro tratando aí sobre essas questões de LGPD nos tribunais, mas entrando aqui em alguns casos, né, para poder nos 5 minutos finais aqui, mostrar na prática um pouco o que é essa jurimetria, né, a partir desses conceitos, porque primeiro a gente tem uma volumetria, que é entender quantos processos estão, né, quantos processos a gente tem, onde eles estão, qual é o valor, quais são as pessoas, quais são as cidades, isso é uma análise volumétrica, né, vamos dizer, uma estatística descritiva para a gente entender o problema. Agora, a jurimetria, a gente tentar aplicar tudo isso para o futuro. Mas, de novo, né, tem muita gente também que fala, mas então todo mundo está falando que a gente vai decidir a partir dos dados, também não é verdade. Você pode ter, no passado, né, uma jurisprudência dominante e lá para o Tribunal Superior ele decide de forma diferente. Então, não quer dizer que o passado foi dessa maneira que o futuro também vai ser, né? Então, tudo isso é muito mais no sentido de indicar onde está o problema, ou de indicadores, mas a decisão de como agir continua sendo do ser humano e sempre vai continuar. Então, por isso que a gente, olhando para a medicina, né, a gente consegue entender isso de uma forma mais tangível. Então, esse é um caso aí que a gente fez aí para entender quantos processos tinham no Brasil de concessão de remédio fora da lista da Anvisa, o que ajudou a afetar o tema lá no STJ. Então, veja, né, nesse caso foi a radiologia, a gente não diz quem ia ganhar ou perder, mas simplesmente, né, quantos processos tinham. Esse é um trabalho que a gente fez também relacionado lá no começo, né, quando entrou em vigor a nova legislação trabalhista, realmente quantos, em 2 estados, né, quantas sentenças aí julgando inconstitucional algum dispositivo da lei, e a gente viu que a maioria delas eram pela constitucionalidade, ou não tratavam desse assunto, era uma minoria tratando, né, no controle difuso aí de constitucionalidade essas questões, e o assunto realmente que estava com bastante discussão relacionado à constitucionalidade era a contribuição sindical. Então, esse mapa, então veja, ninguém falou quem era ganhar ou perder, ou se era certo ou não essa constitucionalidade desse dispositivo. Então, isso só mostrou onde estava o problema, e esse estudo, de alguma maneira, ajudou a conduzir o trabalho dos especialistas, advogados, que são os médicos aí dessas discussões, a levar uma ação de declaratória de constitucionalidade no Supremo, ajudou, inclusive, aí a demonstrar a importância de colocar em pauta esse assunto, porque dali a alguns meses era o dia de pagar. Então, novamente, né, o nosso trabalho não foi dizer como as coisas iriam acontecer, mas simplesmente onde estava o problema, onde é que a gente tem que focar essas decisões, né? E um último caso que é muito interessante, tratando aqui de desjudicialização, é um caso aberto aí do Mercado Livre, que entendeu que as pessoas entravam na justiça sem falar com eles, né, em média 40 pessoas entravam direto, então eles decidiram como é que chama essas pessoas, né, então usaram vídeos, etc., e decidiram aí pelo consumidor.gov, e nesse projeto conseguiram atrair 30 mil pessoas para o consumidor.gov, sendo que dessas praticamente 1% entrou na justiça, né, um projeto com uma taxa de desjudicialização de 98%. Então veja, não fosse a ciência de dados, se não fosse a gente entender o problema antes de decidir o que fazer, esse projeto aqui não daria certo, né, por isso que esse design, ele fala, independentemente da técnica, se é design thinking, se é Canvas, se é qualquer outro, né, se é Agile, o design fala, primeiro nós precisamos observar, e no nosso caso, a gente usa tecnologia, inteligência artificial, que normalmente a observação para a gente está no papel, no contrato, no processo, depois, né, tratar essa informação, na terceira fase, o que a gente vai fazer com isso, e na quarta, como é que a gente vai entregar essa informação, né? Então, o último caso aqui, no último minuto aqui, que eu tenho, para depois a gente poder também ter um tempo de debates e escutar a doutora Renata, que eu também estou muito curioso aí para aprender, é a PGFN, que realmente, né, pela clusterização de temas, entendendo o perfil dos
dos contribuintes, quais são as causas que realmente geram mais sucesso, quanto custa, né, para o Estado cobrar na justiça, decidiu por novas técnicas, né, abriu mão de diversas discussões judiciais, começou dizendo que não iria mais entrar na justiça abaixo de 25 mil, agora está em 1 milhão já, e isso aumentou em 400% a receita, né, com ganhos aí de bilhões para o Estado. Então, tratando melhor, né, eu tive a oportunidade de ir lá, porque também há 3 anos eu ajudei, né, a colaborar com algumas ideias, algumas noções, da mesma forma que a gente está fazendo aqui, e eles acabaram criando esse laboratório de jurimetria lá, e esse projeto é que 3 anos depois, aí no final de 2009, começou a trazer esses resultados muito significativos, né, inclusive ontem saiu uma notícia nova dizendo que a PGFN não vai mais recorrer de 6 temas tributários, então tudo isso é baseado em ciência de dados, né, entendendo, né, olha, esses casos a gente sempre perde, esses casos, né, a gente já entendeu o contexto, então vamos dizer de novo aqui, está muito ligado à ontologia, está muito ligado ao contexto, quem vai definir, né, se aquele caso está ligado àquele contexto, se aquele caso exatamente é que deve ser clusterizado dessa maneira para não ser mais recorrido, é o profissional do direito. Então, o que a gente tem que entender é que jurimetria, primeiro, é uma projeção do futuro, normalmente baseada no passado, né, uma projeção estatística. E ela é uma sugestão, são dados muito melhores, mais organizados, para a gente tomar melhores decisões, mas não quer dizer exatamente que as coisas vão acontecer assim. Segundo, a sociedade é dinâmica, então os problemas vão mudando, nada disso nunca vai ter pronto. E terceiro, tudo isso depende, né, dessa questão de ontologia, de contexto, de objeto versus a análise de quem está observando, que também pode ser diferente, né? Então esse é o contexto. O Ministério Público aqui também do Rio de Janeiro tem utilizado bastante, né, essas tecnologias para entender as informações, por exemplo, de improbidade administrativa, e até o Pedro Mourão deu uma aula com ele aí essa semana, que é o promotor do Rio de Janeiro que fez esse caso, e essa forma diferente de entregar a informação, né, mais clara aí para todos. E aqui a gente vê, depois para os debates, porque eu já terminei meu tempo aqui, como é que essa inteligência artificial está começando a entrar aí nos gabinetes, né, e esse é um caso muito legal do TRF3, o Dr. Caio Moisés e todo o time lá, Paulo César Neves, o Fábio, com todo o cuidado que isso tem sido feito, para quê, né, no sentido de realmente entender as informações, sugerir algumas minutos daquilo que é repetitivo, né, para depois a gente entender um pouco melhor. Então, o que a gente tem visto é que cada vez mais a gente tem times multidisciplinares nos auxiliando nessas tarefas, né, e isso tem sido muito bom para o direito, mas sem o profissional do direito sentado nessa mesa, nada disso funciona, né, porque por tudo que a gente falou. Então, a ideia foi trazer um pouco, né, do que tem acontecido e como a gente de fato tem utilizado, e dizer que nós ultrapassamos realmente essa fase, que para a gente nunca existiu, de tecnologia pela tecnologia, de substituição. Então, tecnologia é ferramenta. E ciência de dados é ajudar a sistematizar o direito, a entender melhor os problemas, contextualizar os problemas, para nos ajudar nessas tarefas repetitivas e para a gente tomar melhores decisões. Então, esse é um pouco aí do que a gente tem vivido, e queria contribuir aqui com os senhores. Muito obrigado, professor Alexandre Zavaglia Coelho, obrigado pela exposição. Pelo nosso tempo aqui, eu já vou passar para a doutora Renata Barros Souto Maior Baião, também vou ler o currículo dela. Ela é juíza do Direito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, TJSP, pesquisadora de Blockchain Research Institute no Brasil, professora de Direito Digital e Proteção de Dados. Com a palavra, então, a professora doutora Renata Barros. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer ao ministro Breno Medeiros, ao doutor Platon, que também formularam esse convite maravilhoso para fazer parte desse evento incrível, e também ao doutor Alexandre Zavaglia, sempre uma alegria poder ouvir e conjugar esses esforços em um convite ao judiciário a olhar para a inovação e observar o que a inovação pode fazer pelas pessoas, porque quando nós falamos sobre inovação tecnológica, embora a tecnologia e os potenciais que uma tecnologia nos traga sejam sempre muito desafiadores, instigantes, esse estudo todo que se faz é sempre para as pessoas. Então, sem maior demora, eu vou começar
a minha fala sobre blockchain, criptoativos e smart contracts e alguns desses impactos jurídicos. Bom, eu já fui aqui apresentada pelo Dr. Breno, e aqui eu não vou exaurir, claro, essa timeline que eu trago aqui nesse slide, mas eu deixo ela para que todos que estão nos assistindo possam observar como blockchain se desenvolveu ao longo dos anos, lembrando que foi uma tecnologia que começou a ganhar muito destaque a partir do white paper do Bitcoin em 2008, embora nesse white paper não se fale em momento algum sobre blockchain. A tecnologia blockchain, esse mecanismo de registro de documentos, veio em um paper da década de 90 e foi incorporado no white paper do Bitcoin como uma forma de autenticação. E a partir daí, observando-se o potencial da blockchain, criou-se uma série de outras soluções. E veja, pegando o finzinho da fala do Dr. Alexandre, que a tecnologia ela é uma ferramenta, eu quero começar minha fala realmente trazendo essa pergunta sobre qual é a utilidade da blockchain. Porque, veja, é muito importante que a gente consiga identificar qual a utilidade da blockchain para além do uso com os criptoativos. E essa utilidade é da superação do duplo gasto. O que vem a ser esse duplo gasto? Bom, eu vou utilizar o exemplo que o Don Tapscott usa na fala dele na palestra do TED, que é o seguinte: todos nós já enviamos um e-mail com um arquivo anexado. Quando nós fazemos isso, na verdade, o que nós estamos remetendo nada mais é do que uma cópia do arquivo original que permanece no nosso computador. Com a blockchain, nós conseguimos efetivamente transferir diretamente de um usuário a outro na internet aquele ativo que está no computador. Então, se eu enviar um arquivo pela blockchain, que pode ser um arquivo representativo, um registro representativo de uma moeda, né, entre aspas, como seria o caso do Bitcoin, esse envio, essa remessa desse valor efetivamente sai do meu poder e ingressa na esfera de poder do destinatário. Ou seja, a gente evita uma multiplicação infinita daquele ativo digital. Dito isso, o que é blockchain? Eu não vou esgotá-los e não vou cansá-los trazendo a definição de vários autores que misturam não só o que vem a ser efetivamente a blockchain, mas também o funcionamento da blockchain, para sintetizá-la em uma expressão que o Dr. Alexandre usou muito na fala dele, que é de estrutura de dados. E, de fato, blockchain é uma estrutura de dados, é uma forma de organizar a informação e seu conteúdo, e é uma forma de organizar esses dados de uma maneira muito peculiar, com alguns recursos, e aí, em razão da limitação do tempo, vocês vão ter que acreditar em mim, que essa forma de organizar esses dados e essas informações trazem para a blockchain os seguintes atributos: de registros cronológicos, imutáveis, transparentes, auditáveis, que por consequência conferem uma segurança enorme para as transações que são realizadas. Então, esses atributos permitem, em um segundo momento, reposicionar o intermediário. E aí eu convido todos a pararem para pensar um minuto em tudo que nós fazemos ao longo dos nossos dias e como essas relações são extremamente intermediadas. Eu não ignoro a importância do Bitcoin e vou justamente utilizar a transferência de recursos financeiros entre pessoas em operações regulares como compra e venda para mostrar para vocês a importância de um intermediário. Hoje em dia, é muito comum, por exemplo, a utilização de cartões de crédito, cartões de débito, transferências eletrônicas, e todas essas operações, elas passam necessariamente por uma instituição financeira, que vai avaliar se a conta de origem tem saldo, se a conta de destino existe, se o montante da transação, eventualmente, pode causar alguma suspeita de operação financeira envolvendo uma ocultação de patrimônio ou não.
e assim por diante. Vamos pensar também que nós temos várias formas de organizar esses intermediários. E esse diagrama do Paul Baron, ele não é um diagrama novo, embora ele tenha sido recuperado com essa discussão. Por quê? Nós temos relações que são essencialmente centralizadas, em que o conhecimento é centralizado em um ponto e buscado por todos os outros participantes de uma rede. Nós temos redes que são descentralizadas, ou seja, nós temos pontos da rede que são replicados em outros lugares, mas ainda com uma relação vertical, hierarquizada sobre esse ponto de conhecimento. E nós temos as redes distribuídas, em que os pontos se ligam diretamente entre si, sem a necessidade de uma intermediação. Nas redes distribuídas, o conhecimento pertinente a essa rede é acessível de forma igualitária a todos os nós que participarem dessa rede. Dito isso, quando a gente fala que a blockchain, ela reposiciona o intermediário, é importante que eu traga para vocês o seguinte: nós temos milhares de redes blockchains diferentes no mundo, certo? Nós temos algumas redes que são distribuídas, como a rede do Bitcoin, e nós temos algumas redes descentralizadas, que são redes de natureza essencialmente empresarial, ou que buscam tornar uma determinada atividade mais eficiente. Nas redes distribuídas, como no caso do Bitcoin, eu tenho a eliminação do intermediário. Nas redes descentralizadas, eu tenho um reposicionamento do intermediário, e esse intermediário ele vai fazer um controle da qualidade dessa informação, da informação que vai transitar por esse universo. E aí, quando a gente reflete sobre a natureza dos intermediários, nós alcançamos a definição de que eles são realmente os gatekeepers da confiança. E eu trago essa noção justamente porque, na evolução da história da blockchain, quando a gente analisa, em 2015, as publicações que vieram à tona sobre essa tecnologia, uma delas, feita pela Economist, chamou blockchain como protocolo da confiança. Por quê? Se os intermediários fazem justamente esse controle da confiança das relações, e eles são reposicionados ou eles são excluídos dessas relações, nós temos, de fato, um novo mecanismo de estabelecer confiança na qualidade da informação que transita dentro de uma rede blockchain. E isso vem junto com uma reflexão necessária que nós precisamos pensar sobre o que os intermediários fizeram na era da internet da informação. E aí aqui eu tenho a sugestão de 2 filmes que estão disponíveis na Netflix. Um que é The Social Dilemma, que fala justamente sobre como as redes sociais e o uso das nossas informações escalou para formar uma série de bolhas de conhecimento e assim por diante, e como isso molda o nosso comportamento, e The Great Hack, que é sobre o caso do Cambridge Analytica. Eu não vou me estender sobre esses dois filmes, claro, vocês podem assistir, mas o que é interessante nesse ponto é verificar o quê? Que as redes sociais são um intermediário também, que também fazem uso dessa informação. E aí, retomando a própria natureza do Bitcoin, por que o Bitcoin se tornou especial nessa esfera? Porque ele cria escassez em meio digital. Claro, se eu consigo enviar um ativo de uma origem a um destino, sem necessariamente replicá-lo, eu tenho a escassez em meio digital, coisa que não se via até então. Além disso, ele permitiu a individualização de ativos em meio digital e estabeleceu que a identificação do detentor do saldo desses ativos vai ocorrer apenas na hora da transação. E aí vem o que talvez venha a ser a pergunta mais importante dessa fala. Quais ativos ou quais valores podem ser descentralizados ou distribuídos, em uma menção àquelas redes, aquelas espécies de redes que nós vimos um pouquinho antes? E aí, senhores, eu respondo: qualquer
valor que possa ser individualizado. Então, para além de um ativo que tem um papel de natureza monetária, no sentido de transferir uma representação de valor de um lado para o outro, como é o caso do Bitcoin, vamos pensar no seguinte: o voto é um ativo individualizado? É algo que pode ser, de fato, individualizado. Um direito autoral, ele pode ser individualizado? Sim. Uma identidade pode ser individualizada? Também. Um conjunto de identificadores pessoais, que é um conceito diferente do conceito de identidade, também pode ser individualizado. E aí, abriu-se a porta justamente para um uso mais intenso da blockchain. E nisso, eu também gosto de lembrá-los que, apesar do Bitcoin receber uma atenção muito expressiva, a gente não pode esquecer que blockchain é uma tecnologia de propósito geral e que ela vai se inserir em realidades que possam ter algum tipo de fricção em razão da presença de um intermediário. E, além disso, o Blockchain Research Institute, ele já identificou verticais de transformação, 11 verticais de transformação, onde a blockchain pode exercer, ou já vem exercendo, um papel extremamente relevante na forma como relações são estabelecidas e como negócios são feitos. Outra, a blockchain não é uma tecnologia que necessariamente age de forma isolada. Ela pode agir e se combinar muito bem com outras tecnologias, como a própria inteligência artificial, para produzir resultados que venham a ser ainda mais interessantes para todos. Eu não vou falar sobre toda a evolução, mas depois do Bitcoin surgiu o que hoje em dia se chama, hoje em dia, na verdade, a denominação não é atual, mas surgiram os smart contracts. E todo mundo me pergunta, afinal de contas, esses smart contracts, eles são contratos, eles são inteligentes, o que são esses smart contracts? E, claro, existe uma divergência com relação a isso, mas, na minha opinião, os smart contracts, eles não são nem inteligentes, nem contratos. Eles serão tão inteligentes quanto o código que os programas forem, e eles se aproximarão do contrato tanto quanto a manifestação de vontade dos contratantes for coincidente. Dito isso, eu trago para vocês aqui a imagem de um smart contract. E veja, se nós falamos de manifestação de vontade como um elemento essencial para uma contratação, se eu não consigo ler ou compreender a natureza de um código para avaliar se ele coincide com a minha vontade ou não, eu não posso entender o smart contract como um contrato efetivamente. Além disso, um código que venha a ser mal programado pode permitir fraudes e grandes prejuízos àqueles que aderem aos seus termos. Então, os smart contracts nada mais são do que programas de computador que reproduzem a lógica de um contrato. Ou seja, se eu efetuar o pagamento, então o bem jurídico, o bem patrimonial adquirido será entregue. Automatizam o cumprimento e a execução? Claro, se eles são executados na blockchain, eu consigo verificar quando o dinheiro foi efetivamente transferido e pago e se houve a entrega ou não do bem adquirido. Então, ele vai automatizar o cumprimento e a execução das regras de transferência de ativo e os mecanismos de pagamento. Então, os smart contracts são uma forma de programar a blockchain. Se eu tenho uma blockchain que trata, por exemplo, sobre recursos públicos, eu tenho uma forma, por meio dos smart contracts, de programar o destino desses recursos públicos e de conferir, por exemplo, transferência a todas as operações que venham a ser feitas com esses recursos, verificar se eles são condizentes ou não com uma determinada contratação, se eles foram utilizados devidamente ou não,
e eu tenho uma prova imutável, transparente e auditável de todas essas operações. Eu posso, inclusive, acompanhar a execução desses smart contracts, desse dinheiro programado, desses recursos programados, em tempo real, mediante exploradores da cadeia blockchain. Mas e afinal de contas, qual é o tratamento jurídico que deve ser dado aos smart contracts? Bom, quando o código corresponder efetivamente a um contrato, os smart contracts eles podem ser um instrumento contratual, uma prova da contratação ou até mesmo a prova de execução de contrato. Vejam, se eu estou diante de uma rede que me traz operações transparentes e os smart contracts dizem respeito à possibilidade de automatizar a execução de um contrato, e essa automatização ela vai se refletir em registros de rede, eu tenho provas da contratação e eu tenho também provas da execução desse contrato ou não. Se for necessário interpretar os termos desse smart contract, nós vamos caminhar para os mesmos critérios de interpretação de um contrato de adesão. E aí eu falei para vocês, né, sobre como o Bitcoin deu atenção para a blockchain, mas também disse para vocês que nós temos milhares de redes blockchain no mundo. E muitas dessas redes têm criptoativos próprios. Então, o que são esses criptoativos efetivamente? Eles são ativos virtuais, protegidos criptograficamente, que estão registrados inicialmente em meio digital. E aí, a pergunta que normalmente nos atormenta dentro do direito, né? Qual é a natureza jurídica desses criptoativos? E aí, genericamente, nós conseguimos olhar para esses criptoativos e avaliá-los como bens jurídicos patrimoniais de natureza incorpórea. Só que isso, muitas vezes, não é suficiente para estabelecer quais são as regras jurídicas que serão aplicadas a cada situação. Dito isso, eu convido todo mundo sempre a fazer uma análise do aspecto funcional. Qual é a finalidade desse criptoativo? Para que ele serve? E, nesse ponto, nós já conseguimos identificar 7 comportamentos diferentes. Nós, né, quem estuda essa parte dentro de blockchain, assim por diante, já identificou 7 comportamentos diferentes de um criptoativo, dos quais a criptomoeda é apenas um deles. Dito isso, uma pergunta que costumam me fazer demais quando eu trato sobre blockchain é se Bitcoin é moeda. Porque, veja, a terminologia criptomoeda, ela se disseminou muito rapidamente e ela acaba resvalando em outros criptoativos que não se comportam como uma moeda. Dito isso, respondendo rapidamente, embora o Bitcoin eventualmente possa alcançar os atributos de uma moeda, reserva de valor, meio de troca, unidade de conta, fato é que o Bitcoin ele não tem o curso forçado e ele não me permite a liberação decorrente do pagamento, a quitação decorrente do pagamento. E aí eu trago com alegria uma notícia desse ano de que a Justiça de Goiás homologou um acordo trabalhista, né, foi o Dr. Carlos Gratão que homologou esse acordo trabalhista de R$350 mil, utilizando o Bitcoin como pagamento. Vejam que eu fico muito feliz quando eu percebo a abertura do Poder Judiciário a situações como essa, porque foi uma situação em que houve uma cooperação entre o Poder Judiciário e os advogados das partes para permitir que a transferência desses valores que estavam, se eu não me engano, era uma transferência internacional, pudesse ser feita de maneira rápida, a fim de que o pagamento do valor ajustado pudesse também acontecer de forma ágil. Além disso,
É inegável que a vantagem de utilizar o Bitcoin nesse caso como uma forma de pagamento, além de depender, claro, da concordância da parte, porque veja, se Bitcoin não é moeda, eu preciso que as partes concordem em receber dessa forma, certo? Acontece de forma rápida e com uma comprovação da transação que pode ser verificada na rede. Alguns cuidados foram tomados, né, no momento da celebração do acordo, porque sabe-se que o Bitcoin realmente tem uma alta volatilidade, então ajustou-se a conversão do valor em reais no dia do pagamento, permitindo que o valor acordado fosse efetivamente alcançado e adimplido como de fato se buscava. E aí, eu entro num assunto que eu acredito que nós vamos ver cada vez mais produção de prova em blockchain. Nós temos dois aspectos, eu trago essencialmente dois aspectos muito importantes ao enfrentar esse tema: a questão da prova da existência e a prova da veracidade. Como na blockchain eu tenho registros imutáveis, registrados em ordem cronológica, transparente e assim por diante, se eu converto um determinado conteúdo em um código hash, e eu não vou entrar na explicação de código hash, mas pensem numa sequência de letras e números muito grande e única para cada conteúdo que é convertido nesse código. Se eu converto um determinado conteúdo disponível online nesse código único, eu consigo verificar se esse conteúdo sofreu alteração ou não. Se eu insiro esse código na blockchain, eu consigo demonstrar que no momento da inserção desse código na blockchain, aquele conteúdo ele existia. Então, eu consigo fazer uma prova de existência na blockchain. Agora, e a prova da veracidade? Bom, a prova da veracidade, ela só vai acontecer se nós estivermos diante de uma discussão sobre a realização da transação. Então, é claro, as informações falsas não se tornam verdadeiras por estarem registradas em uma blockchain, a não ser que a controvérsia envolva a realização ou não de transações da própria rede. Então, voltando ao caso do acordo homologado pelo Dr. Carlos Gratão, é importante pensar o seguinte: veja, a parte ajustou a transferência de uma quantidade de bitcoins equivalente ao valor em reais do acordo, e essa transferência desses bitcoins seria feita para a carteira da advogada, da parte, e isso tudo pode ser acompanhado em tempo real na cadeia. Ou seja, eu consigo verificar se aquela transferência de bitcoins na rede bitcoins foi efetuada. E aí eu tenho uma prova de veracidade da realização da transferência ou não. Agora, com relação à conversão de informações falsas, eu só lembro o seguinte: se eu converto um conteúdo falso em um código para preservar esse conteúdo ele continua sendo falso. Dito isso, o Tribunal de Justiça de São Paulo, em 19 de dezembro de 2018, aceitou como meio de prova um conteúdo em meio digital preservado com o uso de tecnologia blockchain. E isso está registrado nesse agravo de instrumento, em que foi relatora a doutora Fernanda Camacho. E aí, penhora de bitcoins, porque outra preocupação muito grande também é como eu faço para conseguir alcançar esse patrimônio que está convertido em criptoativos circulando pelo mundo. Veja um exemplo do acordo, né? As partes estavam em países diferentes. Como se faz para penhorar esses recursos? Bom, em fevereiro de 2018, eu escrevi um artigo sobre isso, e ele continua válido por uma série de questões. Embora o Cisbajud venha a alcançar, eventualmente, exchanges para justamente permitir o bloqueio de operações em criptoativos, eventualmente
certas formas de negociar criptoativos podem não estar ao alcance do Cisbajud. Então, qual é a solução que eu propus nesse artigo de fevereiro de 2018? Que, primeiro, houvesse um pedido, claro, né, nos autos dos processos, para que fosse oficiado às exchanges, possibilitando o bloqueio das operações vinculadas aos CPFs dos executados, tanto em criptoativo como em moeda corrente. Uma decisão assinada valendo como ofício acaba permitindo uma maior rapidez, né, uma maior agilidade nessa medida. Com a resposta da exchange, se houver valores bloqueados, cientificar as partes para a manifestação, porque, eventualmente, o titular do criptoativo ele pode não ter interesse em abrir mão daquele criptoativo que, eventualmente, está sofrendo uma escalada no valor e assim por diante. Se o executado não oferecer alternativas ao pagamento, se o saldo encontrado na exchange estiver em moeda corrente, determinar a transferência do valor para a conta vinculada ao processo. Se for encontrado saldo em criptoativos e não for efetuado o pagamento em moeda corrente nos autos, é possível liquidar esse valor e após depositar o importe obtido em moeda em uma conta vinculada ao processo. E aí, já caminhando para o final, um assunto que, claro, por ser juiz é o que me desperta uma curiosidade imensa, e a inovação na justiça. Bom, eu não vou trazer todas as plataformas que estão tratando hoje em dia sobre solução de disputa em blockchain. Mas fato é que, quando eu olho para os números da justiça brasileira e eu vejo 78 milhões de processos, isso é número de 2018, 78 milhões de processos em trâmite, eu penso, são 78 milhões de problemas a serem resolvidos. E, estudando e pesquisando, a gente consegue encontrar métodos de solução distribuída ou descentralizada de disputas que buscam justamente resolver ou minimizar o problema do acesso à justiça. Lembra quando a gente fala sobre quais ativos podem ser individualizados, descentralizados ou distribuídos? E tudo aquilo que puder ser individualizado, eu posso pensar eventualmente em uma solução distribuída? Pois bem, teve alguém que, fazendo esse raciocínio, pensou, puxa vida, a solução de uma disputa online é algo que pode ser individualizado. E aí eu trago aqui duas soluções para os senhores, né, para instigar a curiosidade dos senhores sobre o tema, que é a Jur.io, que é uma solução de ODR multijurisdicional, e o Kleros, que presta o Justice as a Service, que é um mecanismo de solução de disputas em blockchain, que, utilizando smart contracts, seleciona jurados randomicamente no mundo inteiro para darem uma solução de uma disputa aberta, por exemplo, em um marketplace. E aí, fazendo link com o que o doutor Alexandre Zavaga falou sobre a questão do Mercado Livre, marketplaces como o Mercado Livre são justamente os destinatários de uma solução de disputa como o Kleros, permitindo nos perguntar, de repente, será que uma questão como essa precisaria virar mais um número dentro do judiciário? E será que se as pessoas que tiverem as suas questões solucionadas antes delas virarem um processo, será que elas ajuizariam ações, ainda assim ajuizariam ações? E aí, intimamente, a minha opinião é a de que muito provavelmente não, porque a questão delas estaria solucionada. E assim, senhores, eu encerro a minha fala dentro do tempo estabelecido, agradecendo a atenção de todos, me colocando à disposição daqueles que tiverem alguma dúvida, tanto no meu LinkedIn, quanto no meu endereço funcional, e agradecendo desde já toda a atenção e o carinho com que eu fui recebida aqui pelos senhores. Muito obrigada. Agradeço aí, doutora Renata, doutor Alexandre, temos algumas perguntas, mas eu gostaria de fazer duas colocações aqui, talvez
fazendo uma diferenciação entre uma palestra e outra. O que me chamou muita atenção, a primeira palestra é uma coisa muito antiga e que nós já temos desde os idos da humanidade, mas que é trazido para nós pelo Sun Tzu, né? Que fala, conheça a si mesmo e conheça o inimigo, 100% das batalhas vencidas. Eu acho que é essa informação que é trazida aí pelo professor Alexandre, é uma forma que nós temos hoje de coletar essas informações para que possamos, claro, conhecer as nossas dificuldades, os nossos gaps, as nossas características, para dar aí sim ao cliente que é o outro, que nós estamos lá, esse outro nós precisamos conhecer também, saber quais são as vontades dele, o que ele deseja com relação ao que ele espera do judiciário, e aí a gente vai ver o próprio jurisdicionado, o que ele espera que o judiciário faça, e eu acho que todas essas questões, elas serão utilizadas aí através dessa coleta de dados e o trabalho dos dados. Me parece que essa palestra nos trouxe uma visão de como as coisas estão acontecendo nesse mundo digital, no mundo jurídico, nessa parte. Gostaria de agradecer a doutora Renata, o que me chama muita atenção é essa blockchain, né, é o que ela falou no início e que me traz, é a ausência do intermediário, né, a ausência, talvez a descentralização seja essa questão do Mercado Livre, me perdoe se eu esteja falando, mas a ausência do intermediário, né, quando nós pudermos aqui fazer transações de imóveis sem um cartório de registro de imóveis, né? Nós vamos conseguir fazer isso no futuro, em que o próprio vai ter uma segurança jurídica que eu paguei e que você foi emitido na posse, que aquele imóvel realmente era seu, né? Ele tem o registro, então isso vai diminuir com certeza as demandas na justiça e vai trazer muito mais segurança. Essa questão das blockchains me trazem uma ideia muito certa aí, que é essa rastreabilidade, né? Nós podemos saber o que é, de onde ela vem, para onde ela foi, e com base aí hoje em várias tecnologias que nós temos aí, que a gente tem visto, que são tecnologias visuais, né, que a gente verifica. Ontem estava conversando, o palestrante de ontem estava trazendo essas ideias, em que vão ter tecnologias que vão simplesmente filmar aquilo como prova, né, e aquela prova vai estar dentro, né, vai ser utilizada nesse sentido, né, e ela não vai poder ser manipulada. São essas questões que me parecem muito interessantes. Eu quero agradecer a palestra dos dois. Eu tenho algumas perguntas, né? Claro que um tema instigante sempre tem várias perguntas aqui. Eu vou fazer assim, dentro desse nosso período aí de 5, 10 minutos, eu vou passar uma pergunta para cada um e enquanto der o tempo nós fazemos as perguntas. Então, a primeira pergunta do chat, né? Doutor Nivaldo Doro Júnior pergunta ao doutor Alexandre, a quem cumprimenta pelo reencontro aqui: o tratamento de dados processuais de várias fontes disponíveis nas redes não pode fragilizar o sigilo legal sobre informações pessoais? Obrigado, primeiro, Nivaldo. É um grande prazer saber que você está aqui escutando a nossa discussão e colaborando. Então, esse é o grande ponto, né, que tem sido discutido no mundo: dados abertos versus, né, publicidade, que está na nossa Constituição, versus dados sensíveis. É um dos objetos até que vão ser discutidos nesse grupo de trabalho do CNJ, né? Então, a gente vê a Europa, por exemplo, sempre teve uma visão mais restritiva de dados, está pensando diferente, porque com dados abertos a gente tem também essa questão da transparência do que acontece na sociedade, a gente tem a própria sociedade civil ajudando o judiciário a tratar, organizar as informações, a gente pode entender melhor, né, os problemas da sociedade, e a própria LGPD, ela já traz a finalidade como cada um pode tratar, né? Então, o dado está aberto no judiciário, mas isso não quer dizer que a gente pode utilizar de maneira diferente do que a lei nos permite, né? Então, há uma discussão entre, agora, os atos processuais e, por exemplo, os documentos que poderiam ser dados sensíveis, mas os atos processuais são públicos, né? Inclusive as petições. Então, talvez, né, restringir essas questões
retroagir em algumas garantias aí que foram construídas ao longo do tempo, especialmente no nosso país, que tem essa tradição de publicidade dos atos processuais. Então, talvez, né, o caminho certo seria justamente, ao invés de a gente reinventar a roda, nós já temos uma lei que acabou de entrar em vigor, ela diz exatamente, então, se a gente for pegar lá para crédito, as pessoas podem utilizar determinados dados, é uma das exceções da lei, né, mas, por exemplo, uma empresa não pode entrar no judiciário e ver quem levantou uma guia para fazer uma propaganda de uma concessionária de carro. Olha, hoje você ganhou um dinheiro, eu tenho um carro aqui para você. A lei não permite essa finalidade. Então, talvez a gente tem que discutir, né, se não é deixar claro para as pessoas e realmente trazer essa efetividade da base legal correta e da utilização e punir, né, assim, no melhor sentido dessa palavra, quem se utilizar dos dados de forma, né, indevida, do que efetivamente a gente perder essa garantia dos dados abertos, que realmente é muito relevante para a sociedade, para a gente poder ajudar a sistematizar o direito, a realmente trabalhar com prevenção, né, porque a medicina, quando começou a entender melhor os problemas, passou a trabalhar muito com prevenção. Hoje, no direito, a gente sempre é reativo, né, espera o processo acontecer para se relacionar pelo processo. Então, com dados abertos, a gente pode entender melhor isso e tratar o fato gerador de uma forma melhor. Então, na minha visão, eu sou sempre a favor dos dados abertos, mas entendendo que a lei de proteção de dados não foi criada para restringir o dado, foi para permitir a circulação, mas da maneira correta, ética, né, e dentro do que as bases legais permitem. Então, só queria também, antes de passar a palavra aí, pelo nosso pouco tempo, parabenizar a doutora Renata. Eu fico sempre muito entusiasmado de ver, né, magistrados aí falando de tecnologia com essa propriedade e com esse entusiasmo e falar que justamente essas questões aí de prova, né, vão ser cada vez mais relevantes mesmo, né, produção de dados também, como é que a gente cria essa auditabilidade, essa transparência, né, da decisão do algoritmo e também do uso dos dados, e a blockchain também vai trazer muitos ganhos, e essa questão desses ambientes, né, de conciliação, né, que podem realmente utilizar muito dessa tecnologia, pensando que obviamente, o judiciário já traz agora esses ambientes, né, para o acordo poder acontecer numa fase pré-processual, mas as empresas podem ter um ambiente administrativo, vamos dizer assim, né, como já tem acontecido, de resolução de disputas, que se as partes se acertarem, elas não precisam nem chegar a essa fase judiciária. Então, a gente vai ver muito isso acontecendo, então só posso parabenizar e ficar sempre muito feliz de ver tudo isso acontecendo. Agradeço, então, doutor Alexandre, doutora Renata. Luiz Fernando Bom Renzel pergunta para o palestrante: criptomoedas, será o fim dos bancos centrais? Tem algumas perguntas que são inevitáveis. Uma delas também é a dos cartórios, eu vou tentar juntar tudo numa coisa só. É Luiz o nome da pessoa que me perguntou, né? Muito obrigada pela pergunta, Luiz. E eu acredito... ativos que se comportem como criptomoedas certamente são ativos que nos fazem pensar de uma maneira diferente sobre o dinheiro. Eu não consigo vislumbrar imediatamente o fim dos bancos centrais. Realmente não consigo, não vejo isso, mas também não duvido da aptidão de criptoativos para fazê-lo. Por quê? Vejam, com o anúncio do Facebook Libra no ano passado, em junho do ano passado, abriu-se uma corrida para a criação das moedas digitais criadas por bancos digitais e para a criação das moedas corporativas. E os bancos centrais, eles não ficaram parados nisso. Na verdade, os bancos centrais já vinham se movimentando desde um relatório do FMI de maio de 2018 que tratou sobre a matéria. Então, embora o Bitcoin ele seja muito eficiente para eliminar intermediários com relação à transferência de valor, eu continuo achando que ele não é suficiente para eliminar os bancos centrais, como algumas pessoas pensam. Mas isso é uma questão de pura opinião, não é uma certeza, não estou cravando aqui, nem que vai acabar, nem que não vai terminar. Com relação à questão dos cartórios, doutor Breno, só aproveitando, eu sei que o senhor não perguntou sobre isso, mas como o senhor comentou, eu não consigo me conter, porque eu sou muito apaixonada por esse assunto, e eu acho que também é uma outra, assim, até hoje eu não entendo como os cartórios de registro ainda não aderiram à blockchain, porque eles poderiam, veja, dentro do modelo legal, jurídico que nós temos hoje,
eles detêm a boa-fé daquele registro, então eles são o intermediário necessário para a realização daquelas transações. Entretanto, a experiência de usuário poderia ser tão melhor se nós tivéssemos esses registros em blockchain, que hoje em dia eu não consigo perceber por que não. Seria possível conectar uma série de plataformas, e um exemplo que eu costumo trazer é o seguinte: existem aplicativos que fazem locação direta de imóveis entre locador e locatário. Se ele tivesse, por exemplo, um questionário, você gostaria de averbar o contrato de locação na matrícula do imóvel? Se isso fosse em blockchain, se o locatário apertasse um sim, efetuasse o pagamento na plataforma e aquela averbação acontecesse, ele teria um conjunto de direito resguardado, provavelmente não perceberia a fricção do cartório no meio desse exercício do direito, e provavelmente um novo mundo de direito se abriria para ele, de exercício de direito se abriria para ele. Mas, enfim, isso é só uma opinião de uma pessoa que pesquisa muito o assunto e que espera que, quem sabe, um dia seja ouvida, quem sabe, não é mesmo? Né? Para que a experiência de usuário de todas seja um pouco melhor. Mas é isso. Bom, nós teremos aqui mais 3, 4 perguntas para cada palestrante, mas o nosso horário realmente encerrou-se aqui, meio-dia, e eu quero agradecer penhoradamente a presença dos 2 palestrantes, aqui a condução do juiz Platon, que está à frente aí dessas negociações com os nossos palestrantes, né? Agradecer essa contribuição para um grupo que eu acho que nós estamos mais de 1.600 aqui inscritos nesse congresso, e é o nome de pessoas do quilate dos senhores que traz toda essa população à nossa assistência, e é o sucesso do seminário. Então, encerrando esse segundo painel, agradeço então a participação de todos, temos intervalo para o almoço, e o retorno será às 14 horas, onde daremos início ao terceiro painel do segundo dia. Agradeço a todos, então.